E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisa do Mestre e quer no Senhor descansar. Às vezes te faço sofrer angústias, tristezas e dor. Às vezes à beira do abismo tu sofres grande amargor. No grande caminho da vida, se no largo decido andar, tu choras lá dentro do peito e eu ouço teu soluçar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisa do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisa do Mestre e quer no Senhor descansar. Não chores, sozinha não quero seguir. Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir. No amargor do pecado só me traz angústia sem fim. Por isso eu preciso do Mestre aqui bem pertinho de mim. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisa do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisa do Mestre e quer no Senhor descansar. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 20, foi as escrituras que nós lemos na abertura de mais esta programação de redenção pelo poder. Neste capítulo 5 de 1 São João, nós encontramos a essência da revelação do apóstolo São João. A revelação de João sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória.
nesta essência, João recebeu a revelação do Apocalipse. E que a revelação de Jesus Cristo, mostrado a João por um anjo, notificado a ele em símbolos, esta foi a revelação que João teve, a mesma que o Senhor Jesus Cristo mostrou para João. E nesta revelação nós todos devemos nos firmar, pois esta revelação é de fato a revelação do apóstolo São Paulo, é a revelação do apóstolo São Pedro, a revelação de São João, é a mesma revelação que São Judas obteve. Elas são iguais. Qual foi a revelação que João teve? De nosso Senhor Jesus Cristo. Foi que ele ocupou segundo lugar na divindade? Segundo lugar? Não. Acho que não, porque ele escreveu o capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 8 especialmente, quando João diz que Jesus falou dizendo que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E se Jesus disse que ele é o Todo-Poderoso, naturalmente, o Deus Espírito, o Deus que esteve com os nossos profetas no Velho Testamento, tudo aquilo que era Deus tinha que estar habitando corporalmente em Jesus Cristo. O corpo, habitando corporalmente em Jesus, o corpo. Paulo tinha esta revelação, haja visto que ele escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 9, dizendo que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A revelação dos apóstolos, eu volto a repetir, elas eram iguais, especialmente a respeito da divindade. A revelação que Pedro teve acerca de Jesus foi esta, de Atos capítulo 2, versículo 36. Ele fez toda a casa de Israel saber que aquele Jesus que eles haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus, Espírito, fez Jesus, o corpo, ser Senhor e Cristo. Deus ungiu o seu tabernáculo, Deus ungiu Jesus, o corpo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com seu Espírito. Atos capítulo 10, versículo 38. O apóstolo São Pedro disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo São Pedro afirma que Jesus foi ungido com o Deus Espírito, com o Deus Espírito Santo. Olha, a revelação de Paulo, a luz que Paulo tinha. Veja o caráter da pregação de Paulo. Veja as mensagens que o apóstolo São Paulo pregou, as cartas que ele escreveu, essas 14 cartas que ele escreveu. Veja se nelas contém uma outra luz, uma outra revelação acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que o apóstolo São Paulo faz afirmação a respeito de Jesus, ele atribui em Jesus a divindade, Deus em carne.
Em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ver aqui o testemunho de Deus expressado pelo apóstolo São Paulo. Versículo 1 diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Você viu o caráter da pregação do apóstolo São Paulo? João, em sua revelação, nunca afirmou a divindade dividida em três pessoas distintas, em três corpos, em três deuses. Isto para João, para Pedro, para os demais apóstolos, para São Judas, isto era uma abominação, ter mais de um Deus na divindade, ter uma fé politeísta, é uma fé idólatra. A nossa fé deve ser monoteísta, nós não podemos ter outros deuses na nossa fé. A nossa fé deve ser a fé verdadeira, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que uma vez foi dada aos apóstolos, aos profetas. Crer na divindade distinta em três pessoas, isto é uma abominação, isto aborrece a Deus, isto é uma idolatria, é uma perversão da verdade, e nós estamos aqui para revelar a verdade que vos liberta. A trindade que João pregou é de ofícios, foi de testemunhos, foi de atributos, foi de manifestações, de formas de testificar. A trindade que eu creio e que nós devemos crer é assim, de ofícios, de manifestações, de qualidades, de atributos. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E se nós fôssemos três pessoas distintas, então nós teríamos razões com sobra para acreditar que o nosso Deus seja três pessoas distintas. Mas nós não somos três pessoas distintas, nós somos uma pessoa distinta. E que horas nós atuamos como pai, horas nós atuamos como filho, horas nós atuamos como marido, como avô. Nós temos ofícios, e desta mesma forma foi o que aconteceu com Deus. A trindade que João pregou foi assim. 1 São João capítulo 5, versículo 7. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a palavra do Pai, foi vivificada pelo Espírito Santo, e estes três são um, disse João. João nunca afirmou serem o Pai, a Palavra e o Espírito Santo três pessoas distintas. Ele disse: três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Não são três, são um. E com mais precisão,
João, no versículo 20 do seu capítulo 5, foi a escritura que nós lemos na abertura desta programação. João disse: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em São João, capítulo 14, versículo 6 ao 9, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vê que Jesus nunca mostrou o Pai fora dele, sempre nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele segue falando com Filipe: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? A revelação de Pedro, de Paulo, de João, foi a mesma de São Judas. Judas tinha Jesus como seu único Deus, o seu único dominador e Senhor. Judas, no versículo 4 do seu capítulo, ele disse: porque se introduzirão alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o único Deus e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. No versículo 25 do seu capítulo, São Judas disse: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Muito bem, há de se entender que Jesus veio para revelar Deus para o mundo. Jesus, o corpo, o tabernáculo de Deus, veio para mostrar o Pai para as pessoas. Este foi o ministério de Jesus, o corpo, o Cordeiro de Deus, fazer com que o povo tocasse na palavra, entender que a palavra do Pai, a palavra de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa era a revelação de Isaías, o Deus único. Essa era a revelação que Isaías obteve. Ele teve a revelação de um Deus único. Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saibais, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Muito bem, queridos e preciosos ouvintes, preciosos irmãos, vocês que me assistem, o Senhor Jesus Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo é de fato o Senhor da glória. João disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, ele disse: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Creia nesse nome, seja batizado neste nome, não rejeite o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Peça o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e receberás o perdão dos seus pecados e junto o Espírito, o dom da vida eterna.
Pai amado, Deus eterno, neste momento em que nós nos encontramos aqui por detrás desta câmera, falando com todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo, nós rogamos ao Senhor que envie o batismo com o Espírito Santo a esta mulher, a este homem, para poder ele compreender as Escrituras Sagradas e saber qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor para esses últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, salva, Senhor, este homem, salva, Senhor, esta mulher. Pai, o Senhor pode manifestar o teu atributo de curador e curar quem quer que seja de qualquer tipo de enfermidade, abrir caminho onde não existe caminho e, acima de tudo, revelar a tua palavra para o coração deste homem, para o coração desta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém.